Todo mundo fazendo um X bonito. Vamos lá, então, meninos. É o capítulo 20 da Missão dos Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então, vocês vão ver que todos nós sabemos qual é a missão do Espiritismo, né? Nós somos craques em entender os recados espíritas e somos craques também nessas discussões que temos de terça-feira, mas também participando do centro. E o Espiritismo, a missão fundamental é levar a todos, né, a reforma interior de cada um, mas também ajudar fornecendo explicações àqueles que precisam, os conceitos fundamentais, usuais, que são importantes e que devem levar à restauração e à corrigenda, né? Para que a luz permaneça para todos. Então, a definição básica, então, vamos dizer assim, estamos começando a nossa palestra de trás para frente, né? Já com o resumo da ópera, né? Em que a missão fundamental do Espiritismo entre os homens é a reforma de cada um e, ao mesmo tempo, a reforma de todos e a reforma do mundo, né? Essa reforma para levar a gente até voar alto, né? Como a gente fala, ter conhecimento do lado espiritual e, ao mesmo tempo, ter a sensação de melhoria, de que o mundo vai melhorar, que vai estar reformado. Então, nós estamos aqui, todos, além dessa reunião, mas todos os espíritas do mundo, para que esse mundo seja reformado e seja realmente aquele mundo prometido, aquele mundo melhor. Então, cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Eu não preciso ser o presidente da casa espírita para ter a missão espírita como dogma, né? Eu não preciso ser um trabalhador ativo para viver o espiritismo. Então, a palavra fundamental, e que foi dita por Jesus, está escrito em Lucas 10:30, é ide e pregai. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Jesus sabia que o único jeito de propagar todo o ensinamento que ele tinha era passar adiante. É como se fosse aquele esquema de pirâmide que a gente conhece hoje. Um sabe, passa para 2, que passa para 4, que passa para 6, e isso vai se propagando. E ele tinha 12 apóstolos. E ele sabia que desses apóstolos, dos 12, ele chegaria até o fim do mundo, né? Eles andariam e levariam a sua palavra. E quando Kardec começou com as obras primeiras, né? Erasto, que era um espírito que vinha ajudar para isso, ele fez a mesma pregação que um dia Jesus tinha falado. E despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mal desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Então, ele já começava de uma forma clara a dizer que nós, espíritos encarnados, que somos espíritas, devemos propagar o espiritismo entre todos e para todos, sem distinção. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco, porque muitos, na época, quando Kardec começou a desenvolver a obra, tinham medo de que ninguém levaria a sério, ninguém conseguiria falar, tinham vergonha de falar em público. Mas Erasto, falarás certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Mas ele dizia, vão da mesma forma, pregareis o desinteresse aos avarentos, abstinência aos dissolutos, mansidão aos tiranos domésticos, aos déspotas, palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob o esforço incessante da enxada e da charrua evangélica. Ele falava para pregar a palavra, né, como muita gente usa o termo,
para todos, mesmo que a semente caísse em pedra, tinha que ser falado. Porque por mais que caísse em pedra, um dia essa semente iria ser abençoada, iria crescer, iria frutificar. Partia em cruzada contra a injustiça e iniquidade, e de aniquilar o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande. Se a gente for pensar, naquela época, realmente, o bezerro de ouro, a validade era importante, o dinheiro era importante. Então, quem mandava, e até hoje, né, a coisa acontece, realmente é o dinheiro. Mas, mesmo com o dinheiro, mesmo com as dificuldades, era orientado a se propagar o espiritismo. E depois levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. E de que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Então, no capítulo 20, Erasto fala do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora. Então, da mesma forma que nós somos intuídos numa conversa, às vezes, com alguém desconhecido, parado num lugar, a dizer determinadas coisas para algumas pessoas que estão precisando ouvir naquele momento, da mesma forma, naquela época em que começou o Evangelho segundo o Espiritismo, era necessário que tudo fosse transmitido, e da melhor maneira possível, seja por escrita, através das obras de Kardec, seja de orelha em orelha. Então, quem receberia melhor o aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, senão aqueles que passavam efetivamente por problemas, para compreender esses problemas que eles estavam passando e para entender e agradecer pelas dificuldades que tinham na Terra. Era uma única forma de reconhecer o que aconteceria dali para frente. E era uma única forma de entender e não se revoltar. Na época, eu não sei se vocês se lembram, estava começando o iluminismo na parte da história. E as pessoas, elas estavam atônitas para comprovar determinadas coisas, a ciência estava se revelando, né? Os pintores e tudo mais, e todo mundo sabia que aquilo não era só o iluminismo, eram espíritos que vinham para mudanças efetivas na Terra, para melhorias. Então, automaticamente foi uma época também muito sábia para começar uma obra do Evangelho segundo o Espiritismo e, ao mesmo tempo, para passar isso para as pessoas que estavam interessadas em mudanças, né? Então, foi uma, vamos dizer assim, uma jogada de mestre do lado espiritual, assim como também Kardec soube aproveitar aquela intuição e colocar a obra em prática. Então, isso, hoje, nós temos até hoje. Quem não gosta de escutar, né, sobre Kardec, sobre sua história, e agora, sabendo Nosso Lar 2 também, né, assisti uma parte do vídeo, achei fantástico. Então, é muito interessante. Nós temos várias colônias, o Nosso Lar é uma delas, que fica aqui por cima, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que o mundo inteiro tem várias colônias. E importante para isso é que a gente se conscientize de que nós somos também instrumentos deles, assim como nós também somos instrumentos de divulgação. Então, aqui, as palavras do espírito protetor Erasto não só ressaltam a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo, como nos faz refletir sobre um ângulo de necessária divulgação. É importante que conscientizemo-nos que a missão dos espíritas é divulgar as palavras consoladoras não somente para os espíritas. É muito fácil ir numa casa espírita e falar para espírita. É muito difícil você chegar num lugar onde não tem espíritas e divulgar a palavra. Isso é muito difícil.
Muitos vão entender o que está se falando, porque hoje nós já passamos por diversas encarnações e estamos ligados. Hoje em dia, todas as religiões falam do Espírito Santo, ou das almas, ou de alguma forma de manutenção daquilo que nós somos aqui, de um outro jeito, de um outro tipo de matéria. Mas o Espiritismo é aquela que leva as respostas mais importantes. Não teremos dúvida quanto a essa dedução se atentarmos à seguinte frase contida no texto: certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Se o Espírito Erasto diz que falaríamos a quem não quer ouvir a palavra de Deus, certamente não está se referindo aos frequentadores da casa espírita. É óbvio, né? Então, automaticamente, o falar para outras pessoas que não estão no nosso meio é muito mais gratificante e de uma forma mais alentadora do que bater na mesma tecla para quem já conhece a obra, né? E, de repente, ansiosos por seguirmos a sugestão de Erasto, ansiosos por sermos audaciosos, como foram Jesus e Kardec, podemos errar. Realmente, a gente pode passar dos limites quando a gente quer que alguém entenda o Espiritismo. O Espiritismo não é para ser imposto, ele é para ser explicado. Podemos colocar os pés pelas mãos. A nossa palavra, não obstante revestida de boa vontade, pode criar polêmicas inúteis, pode desrespeitar as demais instituições, pode projetar uma imagem negativa do que é ser espírita, porque o espírita brigão é o espírita que quer impor o espiritismo, ele não é visto com bons olhos, né? Ele é visto como se fosse essa religião é uma porcaria, porque ele desrespeita o nosso ponto de vista. E, na realidade, não é isso que a gente quer divulgar o espiritismo de uma forma clara e ampla, para que todos entendam o porquê estão aqui, porque passam por determinadas situações, e como é que vão seguir depois disso, né? Então, a gente pode chegar a desrespeitar as demais instituições, pode projetar uma imagem negativa do que é ser espírito e do que é o espiritismo. Por tudo isto, é importante que saibamos que para fazer parte do grupo que divulgue o espiritismo, além das paredes do centro espírita, é preciso que o espírita divulgador tenha algumas qualidades especiais. Vamos dizer elas aqui, e eu vou repetir durante a palestra. Seja um profundo conhecedor da doutrina espírita. A gente não pode titubear nas respostas, a gente não pode falar o que a gente pensa, e nem o que a gente entendeu da matéria. Eu costumo dizer para as pessoas que leem os livros, para elas tirarem os pontos positivos e fortes. Por quê? Muitas vezes, quando você escreve um livro, você tem a opinião do autor, e não a opinião do que eventualmente aquele livro quer oferecer para nós. Então, tirando os pontos bons, nós conseguimos demonstrar o espiritismo da melhor maneira possível e, sendo conhecedores da doutrina espírita, isso fica de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer alguma questão em que você não saiba responder, já vão questionar o quanto você é o espírita divulgador. Seja um espírita praticante, ou seja, frequente o centro espírita, trabalhe nos trabalhos, mas também saiba por que você está fazendo isso, não é mecânico. Na realidade, a prática não está nas quatro paredes do centro espírita, e sim fora dela. Dentro das paredes do centro espírita estamos protegidos, mas lá fora é que vamos ver. Então, muitas vezes a prática não está ali, naquele local onde a gente se reúne todo sábado, ou toda segunda, ou toda terça. Ele está fora daquelas paredes, isso é o mais importante. Não faça proselitismo. Proselitismo é elocubrar demais sobre coisas desnecessárias. A gente não precisa explicar nada, está tudo no livro. O que a gente precisa é colocar os outros a conhecer a doutrina, né? Respeite e valorize todas as instituições religiosas. Por quê?
Da mesma forma que você tem os seus conceitos, os outros também os têm. Então, se você tem conceitos bons do seu espiritismo, e nós sabemos também que existem espíritas diferenciados, que não são como a gente pensa, né? Também erro como espírita, vamos dizer assim. Não podemos julgar as outras instituições religiosas porque foge da nossa alçada. Quem julga outro não vê o seu lado, como falava Jesus, né? Não vou falar a palavra mágica aqui, mas a gente sabe que a gente tem que olhar a trave no nosso olho primeiro, para depois dizer que o outro tem essa trave, né? Não entre em polêmicas inúteis, como a gente acabou de comentar, não adianta brigar. A gente não quer impor o espiritismo, a gente quer discutir, desenvolver, praticar, mas nada melhor do que a gente provar o que é ser espírita sendo espírita, provando aos outros que a gente pode ser diferente, né? Ninguém aqui está aqui hoje porque é o santo, não é isso. Mas se a gente conhece a doutrina, se a gente pratica a doutrina, esse é o maior exemplo para qualquer outra pessoa. Fé. Uma coisa que eu tenho muito é fé. Eu acho que eu acredito muito nas instituições espíritas. E isso me deixa, é uma coisa que eu transmito para as pessoas. Eu tenho fé de que aquilo vai dar certo. E eu acredito naquilo. Então, se eu acredito na doutrina espírita, eu não tenho que discutir. Eu não preciso discutir. Eu posso apaziguar e mostrar para as pessoas o que eu posso fazer. Faça prevaler nas eventuais discussões o direito de escolha religiosa. As pessoas têm o direito de escolher o que querem. Se elas não quiserem o espiritismo, não somos nós que vamos obrigá-las a ser. Nós não estamos aqui para botar ninguém aos leões e nem para queimar na fogueira na cruz. Nós estamos aqui para divulgar o que a gente gosta, o que a gente aprendeu e que a gente acha que para nós serve. Se não serve para aquela pessoa, ela não está preparada ainda nesta encarnação para receber isto. Ela vai se preparar nas próximas para poder entender. Mas a plantinha foi colocada. Então, que a plantinha seja colocada da melhor maneira possível, sem discussão e sem briga, porque é pior uma pessoa que te vê contra do que uma que ficou interessada em saber como é que funciona. Isso é mais importante. Agir sempre com brandura e bom senso. Isso é fundamental. Quando eu discuto espiritismo com alguém que não é espírita, eu não vou colocar ideias, mas eu provo o que já aconteceu comigo, para que ele tenha um exemplo daquilo que pode acontecer. Olha, você não escuta de vez em quando alguém sussurrando no seu ouvido? Você não sonha com determinada coisa? Olha, então, com você não acontece a mesma coisa que acontece comigo? A pessoa vai aos poucos abrindo os seus olhos e a gente consegue chegar no coração da pessoa. A tendência natural é que acatem essa missão. Os espíritas que mais abraçam as palavras do que os atos. O ideal seria que estivessem à frente dessa cruzada aqueles que mais valorizam os atos do que as palavras, como a gente comentou. Então, nós somos o exemplo. Então, como exemplos, temos que nos comportar como tal. E, geralmente, obviamente, com exceções, falta a esses, por demais sensatos e grandiosos espíritas, uma qualidade extremamente importante no dia de hoje, a audácia. Muitas vezes a gente se acomoda nas quatro paredes do centro, mas a audácia é fundamental. Se a gente não é impetuoso em discutir alguma coisa espírita com pessoas que são, vamos dizer, leigas no assunto, não vai sair dali. Não adianta eu ser o melhor, o mais estudioso e o mais sensato dos espíritas da Terra, se eu não consigo divulgar aquilo que eu aprendi. Porque o importante é o que Jesus dizia: vai, divulga a lei do amor. Isso é o mais importante. Então, nós temos essas situações para desenvolver. Ao mesmo tempo, numa das psicografias de Divaldo Franco, Joana de Ângeles falou a mesma coisa, a necessidade da gente levar aos quatro cantos do mundo a palavra e a doutrina espírita através das obras de Kardec. Cabem, neste momento, graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Então, ela passou
adiante e falou: não podem e nem devem ser postergados, ou seja, a gente não deve deixar de, sempre que a oportunidade aparecer, divulgar o Espiritismo. Então, ela falava em proclamar a era nova, demonstrar a existência do mundo causal, causa e efeito, demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo, demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes e da ação do bem ininterrupto. Isso é importante, né? Nós somos o exemplo que temos, que pedimos e que temos que levar a todos. E aí, o Chico Xavier, que é um querido, muito querido, eu sempre estou atrás dele, leio tudo, numa das reuniões que houveram no centro que ele frequentava, Emmanuel veio e caiu justamente a lição da missão dos espíritos, e Emmanuel fez uma entrada triunfante, como sempre. E ele escreveu: quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 8 lustros, se espantará certamente em verificando o progresso dentro do qual a vida planetária vai marchando, aceleradamente para o futuro melhor. Ainda assim, reconhecerá que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito no curso do tempo. São as mesmas coisas desde que Kardec fez a obra, porém mais evoluídas. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências no mundo, no entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Aquela autoanálise que nós comentamos na última palestra, em que o espírita tem que fazer todo final de dia para saber quanto ele foi legal, quanto ele errou e o que ele pode melhorar. Eu acho que vocês se lembram disso, né? Inventa computadores que o auxiliam efetuando prodígios de informação e de cálculo, mas ainda não conhece nas engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito que lhe presidem a experiência e o destino. Utiliza a energia nuclear, todavia ignora ainda toda a extensão dos poderes do espírito. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica, entretanto é compelido a receber aulas de relacionamento humano a fim de harmonizar-se com os vizinhos que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer. Vacina-se contra a poliomielite, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio, do ressentimento, da discórdia e do desespero. Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio nos céus que o rodeiam. No entanto, não sabe manejar, senão muito imperfeitamente, os valores da alma. Compreendamos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física, mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a irmanar-nos e a respeitar-nos uns aos outros, sem que o lazer na terra ser-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência, e a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua do amor. Termina Emmanuel em sua mensagem, conclamando o amor e o respeito mútuo. Ele traz ainda à baila as leis do bem que Jesus nos legou. O amor e o respeito não querem dizer anulação, e sim discernimento, avaliação da personalidade, uma compreensão, e que precisamos amar, compreender e respeitar os outros, sempre lembrando que devemos ao Espírito da Verdade e à doutrina que ele nos legou. O primeiro sinal de obsessão num espírita, num adepto da doutrina, é a sua leviandade na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos Espíritos do Senhor, a falta de respeito para com o Espírito da Verdade. Então, isso é o mais importante em todos nós. Fazer valer aquilo que nós aprendemos e sermos exemplos de espíritas para que outros que não são venham nos acompanhar nessa jornada e sejam mais atendidos e mais sábios em decorrência de tudo que acontece com eles. É isso, Lívia.
Acho que eu exagerei, Nossa, falei Joyce. demais. Não, maravilhoso, Joyce. É muito importante a gente falar sempre, né, da missão dos espíritas, porque a gente realmente, como você disse, fica se prendendo a casa espírita ao centro e a gente não expande para fora, né? Não conversa com as pessoas. Há algum tempo atrás, eu não sei se você sentia isso, a gente sentia mais esse preconceito, vamos dizer assim, né? Um preconceito de você falar que você era espírita, mas agora, né, nos tempos de agora, você sente que as coisas até, que as pessoas até se achegam a você, querem conversar, querem tirar dúvidas, querem perguntar, né? É Então, nós temos que interessante, estar ali. você sempre fala para a gente da pandemia, né, Lívia? Eu gosto quando você fala que as pessoas ficaram mais depressivas, tiveram um monte de problemas, mas eu falo a você que o espiritismo nessa pandemia foi de uma, vamos dizer assim, de um apoio geral importantíssimo, porque as pessoas não se consolavam de maneira nenhuma com suas perdas, com suas dificuldades financeiras, com seus problemas gerais, porque foi um caos, e eu vivi isso, eu falo para vocês que realmente as pessoas, eu tinha, no meu trabalho, a gente ligava para as pessoas sozinhas, né, e conversava com elas para ter alguém para conversar. Mas você acredita que a oportunidade não faltou para o Espiritismo aparecer? E as pessoas que não acreditavam passaram a acreditar. Então, levar a cada um, né, conforme o seu merecimento e conforme a sua necessidade, a palavra espírita. É interessante porque a gente ficava numa bancada, né, e trabalhando excessivamente, e as pessoas me escutavam falar sobre isso. E era interessante porque a pessoa às vezes entrava chorando na ligação e a gente conversava com eles a respeito, para não temer, para ter fé, porque a doença iria embora de alguma forma e a gente sabia disso e que nós estávamos protegidos pelos espíritos de luz. E muita gente olhava para minha cara assim, essa aí é maluca, né? Mas levei tudo que eu pude falar, eu falei. Isso é o mais importante. Pode ser no ponto do ônibus, na fila do supermercado, na fila do estacionamento, do cinema, na porta Nos de casa. consultórios médicos, Eu falei para a senhora, a falei, gente, a gente conversamos doutrina muito. também os médicos. Mas é isso mesmo, dona Neuza. E hoje eu falo à senhora que muitos são espiritualistas, podem não ser espíritas, mas que eles sabem que a coisa mudou muito depois dessa pandemia. Então, Com isso é certeza. o importante. Foi uma, vamos dizer assim, uma benção ao avesso, né? Uma benção ao avesso, porque Até para tivemos... nós mesmos, Joyce, porque uniu, nós estávamos totalmente dispersos com as casas fechadas e o online uniu, né? uniu Começou a se fazer quase todas as casas espíritas, formaram grupos online, né, isso, nos seus dias de trabalho, e aí as pessoas atraiu também outras isso mesmo. pessoas bastante interessadas, né? E isso é importante porque não precisava Heráclito ter falado, mas eu acho que a gente perde muita oportunidade todos os dias da divulgação. Ou porque não está com tempo na hora para parar e falar, ou porque a pessoa não te dá chance de falar, ou porque você também fica acomodado e não fala. Então, eu vejo hoje que eu consigo chegar nos meus pacientes e falar sobre espiritismo. A senhora é espírita, doutora? Não. Muitos crentes me perguntam, a senhora é crente, a senhora é evangélica? Porque a senhora fala muito de Jesus. E eu falo, não.
Eu não sou evangélica, mas sou irmã em Cristo, porque eles adoram essa frase, né? Somos irmãos em Cristo. Mas eu falo para eles que eu conheço a doutrina e levo a doutrina. Tem uns que entortam o nariz, mas vou falar para vocês que a maioria entende. Hoje o respeito ao espiritismo está maior, muito maior, porque é uma resposta a muitas questões que não se resolvem em outros lugares, né? Mas o fato de a gente escutar a pessoa falar e falar para ela, olha, você tem essa doença, ela é ruim, mas por algum motivo você tem. Alguma coisa aconteceu para você estar desse jeito, e não é só da parte física, é da parte espiritual. Quando você abre dessa forma, as pessoas entendem melhor. Então, era isso que eu queria falar, agradeço aí pela oportunidade, e bola para frente, né? Vamos continuar levando Bola a pra doutrina para o frente. mundo. Sim, e graças aos que já trabalharam, aos espíritas que já trabalharam, nós estamos aqui hoje e é nosso dever Continuar. continuar ao trabalho que eles empenharam até agora, né? Bom, Marcinho, obrigada, amigo. Acho que pode encerrar a gravação para agora a gente passar a parte da vibração. Não sei se o Marcinho está ouvindo.